Oi gente, estou aqui para mais um vídeo nesse canal Jeito da Dani e hoje eu quero trazer a minha experiência sobre ansiedade e depressão, porque eu tenho umas duas. Eu já começo esse vídeo falando que eu não sou nenhum profissional na área, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, nada. Eu só sou alguém que sente na pele o que é ansiedade e o que é depressão. Então hoje eu vim falar um pouco da minha experiência com vocês. E quando eu venho falar da minha experiência com vocês, tipo, não é para as pessoas terem pena de mim ou achar que eu tô contando algo pra... De alguma maneira, eu só quero que vocês entendam que eu venho aqui porque eu quero ajudar, da mesma forma que eu tive ajuda, eu quero ajudar também. Então, a ansiedade, a minha experiência com a ansiedade é o seguinte: eu sempre fui uma criança ansiosa desde pequena. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa desde pequena e, tipo, com o tempo, isso só foi aumentando. E o meu corpo passou a dar sinais de ansiedade, sabe? Ao longo dos meus anos, eu vou fazer 28 anos na semana que vem, e ao longo desse tempo meu de vida, eu sempre tive problema com ansiedade. Começou com impaciência, com o desejo que alguma coisa aconteça, né? O que é a ansiedade normal que todo mundo tem. Só que ao longo do tempo, ao longo desses meus anos, eu fui passando por vários momentos na minha vida, né? Que todo mundo tem, adversidades no meio do caminho. E a minha ansiedade, ela foi se transformando numa bola de neve. E ao longo do meu tempo, o meu corpo começou a dar sinais de ansiedade. Tipo, eu ruía a unha, eu sempre ruía a unha, como vocês podem ver. Eu sempre ruía a unha. Eu acabei ao longo do tempo ficando com gastrite, com hérnia de hiato, com refluxo. Depois de um tempo, eu tive uma sequência de dores de barriga, era uma diarreia assim que eu não conseguia controlar. Era uma dor muito forte que dava na barriga e me dava diarreia. Um pouco antes da diarreia, eu tive problema de enxaqueca tensional. Quando eu fui fazer Enem, eu não consegui fazer o Enem numa época. E no outro ano eu fiz o Enem com muita dor de cabeça. Então, tipo, o meu corpo foi dando sinais de que eu precisava de ajuda, né? Só que eu não me entendia, eu não conseguia entender e eu achava que, tipo assim, não, é por conta desse momento específico que eu estou passando. Quando esse momento acabar, eu vou superar isso e eu não vou ter mais sintoma nenhum. E aí a situação acabava e o meu sintoma continuava, persistia ou mudava para outro que fosse pior do que aquilo que eu estava sentindo. No finalzinho da faculdade, ali acho que foi pro ano de 2017 para 2018, que eu me formei. Ali, quando eu estava fazendo o TCC, eu não sei se eu estou errada na data, mas porque a ansiedade também te deixa esquecida. Não sei se vocês conseguem acompanhar nos meus vídeos que tem no canal. Eu às vezes paro, a ansiedade faz isso com a gente, deixa a gente esquecida, porque a gente não consegue focar naquilo que a gente está fazendo. Então, voltando, quando eu terminei a faculdade, eu não estava fazendo TCC ainda, de terminar a faculdade, eu comecei a ter as crises de ansiedade. As crises de ansiedade começaram assim com aquela dor no peito, uma tremedeira, um batimento cardíaco acelerado. Eu até anotei aqui porque, por conta do esquecimento, eu sempre faço um roteiro para gravar os vídeos, para não ter erro de acabar esquecendo alguma coisa que eu queria falar para vocês e não conseguir falar, né? Então, eu comecei assim com dor no peito, falta de ar, um choro sem significado, assim, e eu achava que, tipo assim, eu tô tendo crise de ansiedade por conta que eu tô fazendo TCC, eu tô nervosa, eu tenho prazo para entregar o trabalho, e eu achava que era assim, passei, entreguei TCC,
formatura, e tudo isso foi acontecendo, tipo, em época de prova na faculdade eu sempre tinha diarreia, as minhas amigas iam me buscar no banheiro, até os professores já meio que sabiam da minha situação, porque eu tinha tanta ansiedade que eu já até comentava, eu por causa da minha ansiedade me dá dor de barriga e eu preciso ir no banheiro. Então, tipo, quando terminou a faculdade, eu achava que aquilo ali iria acabar, tipo, como foi nas outras vezes, né? E, tipo, o meu corpo continuava dando sinais de que eu precisava de ajuda, né? Então, tipo, passou a faculdade, eu comecei a trabalhar, não na minha área, né? E aquilo foi aumentando, né? As minhas ansiedades, elas começaram a ter... Às vezes eu tinha uma no mês e conforme foi passando os anos, eu às vezes no dia eu tinha 4 crises de ansiedade, tipo de manhã, de tarde, de noite. E a ansiedade, a crise de ansiedade, ela foi piorando, sabe? Ela piorou de um jeito que, assim, além de roer as unhas, eu choro, eu sinto muito, né, porque eu tenho ainda, né, eu sinto muita dor no maxilar por conta disso, eu fiquei com bruxismo, né, roer as unhas, eu acabei engordando tudo que eu tinha conseguido emagrecer. Eu tenho tremores, ó, não sei se vocês vão perceber, ó, como eu tô tremendo em começar a falar do assunto. Eu comecei a procrastinar, eu comecei a ter uma preocupação constante, assim, eu sempre fui muito preocupada. Tudo que acontecia na minha vida, eu sempre pensava, tipo assim, o pior vai acontecer comigo. E às vezes aquilo que eu imaginava não acontecia. Eu sempre fui sem paciência, os problemas de memória, sudorese, de suar na mão, suar no pé. E daí as coisas foram piorando, eu comecei a ter ataque de pânico, eu tenho medos, assim, irracionais, sabe? Tipo, medos, assim, de que, tipo, cara, aquilo não vai acontecer, mas na minha mente diz que vai acontecer, sabe? É como se tivesse, tipo assim, várias Danieles e, tipo, todas falassem ao mesmo tempo. Essa é a situação. E tipo, elas não chegam num acordo, num consenso. E tá tudo aqui, sabe? Então, tipo, isso foi piorando, Eu tive... E conforme a ansiedade foi piorando, eu comecei a me machucar, a me arranhar. Eu tentei me matar algumas vezes, desculpa mãe, porque você vai ver esse vídeo e eu nunca te falei nada, mas me perdoa. E daí eu peguei afastamento no trabalho e foi bom porque, assim, isso foi, assim, por mais que a gente acha que aquilo que a gente passa, tipo assim, eu quero muito ficar curada disso, que, não sei por que eu tô passando por isso, e, cara, eu paro e olho pra trás. Eu, tipo assim, eu evolui muito quanto pessoa, sabe? Eu evolui bastante. Então, tipo, eu lembro que quando... Eu sei que a gente dá muita volta pra procurar ajuda. Que a gente... Às vezes fala, não, a gente sabe que a gente tá precisando de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E a gente pensa assim, não, vou sair com os amigos, vou fazer academia, vou fazer outra coisa. A gente dá uma volta. E a gente sabe que a gente precisa de ajuda. E a gente acaba dando muita volta e deixando chegar num ponto que você não vai suportar mais. Eu lembro que quando eu procurei o psicólogo que o plano do meu marido cobria, ele tinha um aparelho, eu não sei explicar muito bem ao certo, mas ele tinha um aparelho, ele tem um aparelho que ele vê as ondas, o batimento cardíaco, a tua pressão, mede tipo meio que o funcionamento do cérebro. E eu lembro que foi a segunda sessão que eu fui no psicólogo, em abril do ano passado, que eu já não tava aguentando mais, assim, tipo assim,
Se alguém chegasse pra mim e falasse qualquer coisa, eu já chorava. No trabalho, eu tive diversas crises de ansiedade, sabe? Então, tipo, quando eu fui no psicólogo, eu já tava aqui, ó, sabe? Eu já não tava aguentando mais. Eu tava, tipo, muito sobrecarregada e eu precisava de ajuda, de tudo que é jeito. Então, tipo, quando eu fui, na segunda sessão da terapia, ele colocou aquele aparelho em mim. Ele virou o monitor da tela do aparelho para mostrar como que estava o funcionamento do meu cérebro, meu batimento cardíaco e tal. E ele falou assim, Dani, como que você tá aguentando isso? Cara, quando ele falou isso, eu passei o restante da sessão todinho chorando, só chorando. Ele fez uma técnica de relaxamento comigo, tentou me acalmar. E, sabe, assim, foi tipo... eu consegui desafogar um pouco da minha mente, do meu coração. Então... e eu comecei a fazer tratamento. Ele falou assim, Dani, você precisa ir no psiquiatra. Aí eu sempre tive um pouco de medo de psiquiatra, porque, tipo, eu não queria tomar medicamento que fosse pra me dopar, sabe? Eu não queria tomar um medicamento, né? Acho que era... eu sabia que eu precisava, mas acho que era isso que me fazia não procurar ajuda, né? Que era tomar um medicamento. E daí em julho do ano passado, eu fui no psiquiatra. Eu anotei, fiz uma listinha daquilo, tudo que eu sentia. Meu marido foi comigo e daí eu cheguei lá, contei as coisas pro psiquiatra. E o psiquiatra falou assim, você tá com um transtorno de ansiedade generalizado e depressão. Porque... então você precisa tomar medicamento. Então daí ele me passou, hoje eu tomo esse aqui, que é o Loredon, o cloridrato de trazodona, que é o Donarém, né? Eu compro o genérico, marcas similares porque é mais em conta. Eu tomo esse aqui pra dormir porque também eu tenho muita insônia. Nessa época que eu tava sem ajuda, né? Eu passava, tipo, teve uma vez que eu fiquei 4 dias sem dormir. Eu virava, sabe? Assim, um dia eu não dormia nada e eu ia trabalhar, eu chegava em casa, eu ia pra faculdade, que eu tava fazendo pós-graduação, que eu desisti depois. Eu lembro que num dia desses que eu tava sem dormir, eu fui pra pós e daí o professor chegou pra mim e falou assim, nossa, Dani, que cara de cansada. Aí eu falei, tô cansada mesmo. E realmente, assim, eu engoli o choro naquela hora, sabe? Porque às vezes as pessoas julgam muito as pessoas pela aparência. E, tipo, o que eu precisava ali era de ajuda. Não era ninguém falar pra mim assim, nossa, como você tá cansada. Nossa, como você tá colheira. Sabe? Então foi um desses dias que eu não dormi. Então, e eu tomo esse aqui também, que é o Estalopram, que o médico passou, o psiquiatra passou. Eu tomo ele de dia, que é pra me controlar bem, né? Pra acalmar os pensamentos. Já faz um tempo eu preciso voltar no psiquiatra, eu tô esperando vaga pra atendimento. E isso foi passando, sabe? Tipo, com medicamento eu me sinto um pouco controlada, apesar de agora o remédio não fazer mais tanto efeito de sono, né? Mas durante o dia faz. Eu até ano passado, ali pro outubro, novembro, eu comecei, de acordo com o meu psicólogo, procurei médico, né? Só que não era psiquiatra, porque não tinha vaga para atendimento com a psiquiatra, e procurei um clínico geral que eu tava me sentindo bem, sabe? Eu achava que eu podia fazer o desmame. Eu até tinha falado isso pro meu psicólogo, porque eu tava fazendo academia, eu tava tomando medicamento, eu tava fazendo terapia e eu tava fazendo acupuntura também. A acupuntura me ajudou bastante, junto com a terapia e o medicamento. E aí eu comecei a fazer o desmame, e o desmame foi bem, até eu chegar na última semana de tomar 1/4 do medicamento.
Quando eu cheguei na semana de 1/4 do medicamento, eu tive crise de abstinência. Eu tive crise de abstinência por 1 hora. E graças a Deus, eu acho que se não fosse Deus, meu marido e as minhas cachorras, eu não estaria aqui, sabe? Porque por várias vezes que eu tive crise, por várias vezes que eu tentei me matar, Deus, meu marido e as minhas cachorras estavam do meu lado para me ajudar e para me tirar daquele momento, porque assim, a ansiedade e a depressão, elas te jogam no buraco, sabe? Você vive uma montanha russa de sentimento que você sai de lá sozinho, claro. Mas esse conjunto de medicamento, terapia, atividade física, família, amigos, é o que Deus, principalmente, é o que te faz levantar e tentar de novo, e de novo, e de novo. Não é uma coisa que você vai acordar e vai pensar assim, nossa, estou curada. Não é assim. Você precisa ter um controle. Eu sigo na luta desse controle da ansiedade, da depressão. Então, assim, eu também fiquei com fobia social. Eu tenho muito medo de gente agora. Eu não tinha antes. Eu fiquei com muito medo de gente. Isso foi uma consequência das duas junto, que me deixaram com medo de gente. Eu amo os animais, eu me sinto muito melhor do que os animais do que com as pessoas. Não que tenha acontecido um episódio assim, de tipo assim, nossa, eu fui muito maltratada e eu tenho medo das pessoas. Não, sabe? É um medo irracional, assim, que você acha que alguém vai ali, vai te fazer mal. E tipo assim, cara, ninguém vai fazer nada. Eu lembro que na época que eu trabalhava, onde eu trabalhava tinha, a porta era toda de vidro. E eu trabalhava bem na recepção, bem na frente do trabalho. E assim, eu torcia pra alguém não entrar, sabe? Quando alguém entrava, eu respirava fundo e torcia pra alguém não entrar, pra alguém perguntar. E eu ficando com medo das pessoas, de quem eu não conheço, de quem eu não tenho intimidade, eu tenho muito medo. Em relação à fobia social, também aconteceu uma vez que eu fui pra igreja, a gente foi pro ensaio, e depois do ensaio, né, da orquestra, ia ter um lanche. E eu fui pro lanche lá atrás, na igreja e tal. E de repente, quando eu vi um monte de gente naquele espaço ali, cara, me deu um medo desesperador, assim, um medo irracional. Que eu fiz sinal pro meu marido, eu falei, eu preciso sair daqui. E a gente foi embora da igreja, foi embora do culto, assim, tipo assim, eu sei que ninguém ia fazer nada pra mim, mas assim, um medo que tu não sabe de onde que vem, sabe? É o teu subconsciente, sabe, te criando medo, assim, que você não sabe de onde que vem. Então, tipo, mais nova, eu nunca tive problema de fazer amizade, e agora eu tenho muito problema de fazer amizade. Uma coisa que eu sempre tive, assim, eu sempre fui muito desconfiada das pessoas, né? Então, eu sempre fui muito desconfiada e agora eu tenho medo. Eu tenho medo, eu morro de medo de me relacionar das pessoas. Se a pessoa vir fazer um movimento muito brusco perto de mim, eu tenho medo. Por conta disso também eu tô sem trabalhar. Mas eu quero... O intuito é falar pra vocês aqui de que, tipo assim, não escutam o que as pessoas vão dizer. Eu sei que em torno do psiquiatra existe muito tabu, em cima do medicamento também. Eu sei que eu sentia isso, eu tinha preconceito de ir no psiquiatra.
Não assim, de achar, eu sou maluca, preciso de psiquiatra. Não, mas eu tinha preconceito no sentido de que, assim, eu não queria tomar remédio, sabe? Eu achava que, tipo, vai passar. É uma fase, vai passar. Né? E eu deixei chegar no ponto que chegou. Em relação à depressão, eu já sentia isso ali no finalzinho de 2018 para 2019. Eu já sentia muito isso. Muito assim, sabe? Aquela... Eu não tinha vontade de viver nenhuma. Por muitas vezes eu ficava deitada na cama. Às vezes eu pedia folga no trabalho e passava o dia deitada. Assim, eu não fazia nada dentro de casa. Nada. Eu ficava deitada na cama, só chorando. Meu marido tentava me animar e isso foi me isolando dos meus amigos, foi me isolando, eu fiquei muito isolada. As pessoas achavam que, tipo, eu tava chateada e tal, mas não tava chateada, eu só fui me isolando. E as pessoas cansam, né, de ficar pedindo, tipo, vamos sair, vamos fazer não sei o que. Eu sempre dizia não, meu marido dizia não, e a gente foi se isolando, ficando em casa. Sabe, então, tipo assim, eu não tinha vontade de viver. Assim, eu perdia a vontade de viver. Eu não tinha gosto por nada, eu não sentia prazer em fazer nada. Até em me relacionar com meu marido eu não tinha prazer em nada, assim, tipo, de carinho, de nada, gente, nada. Mas graças a Deus meu marido foi muito compreensivo comigo, em todas as situações. A gente pegou a Cacau por conta que eu tava numa fase de que, tipo, eu deitava na cama e não sentia vontade de viver. Então, tipo, eu ficava deitada e foi ela que me tirou da cama. E depois que a gente pegou ela, nunca mais fiquei deitada, assim, sem vontade de viver. Apesar de ter alguns momentos que eu fico, assim, mas não era tão rotineiro. Né? Então, tipo, eu trago aqui esse assunto aqui pro canal porque pra mim é terapêutico falar isso pra vocês, porque a minha intenção é ajudar a não deixar você chegar no ponto que chegou, no ponto que eu cheguei, que é da ansiedade generalizada. Eu sigo lutando, né, contra elas, mas é difícil, é um dia após o outro. Você buscando o controle da tua mente, do teu corpo, do teu coração. É muito importante que vocês não escutam as pessoas, sabe? No sentido de que, tipo assim, eu ouvi muito. Não tá aguentando? Pede pra sair. Tem gente querendo teu emprego. Depressão é falta de Deus, não é falta de Deus. Você é fresca, não tem o que fazer. Se tivesse o que fazer, não tava assim. Sabe? Você vai ouvir um monte de coisa. Esse tipo de gente você não escuta. E nem deixa cair no teu coração, sabe? Porque se cair aqui, vai abaixar tua autoestima. E quem tem depressão e ansiedade sabe que autoestima não temos, né? Autoestima nunca nem vi, né? Então, não escute, sabe? Eu ouvi muitas críticas, muitas coisas, sabe? Que, tipo, me diminuíram, que ao lugar de me ajudar, de ver que eu tava precisando de ajuda, fingiam que não viam, sabe? Então, tipo, não escuta esse tipo de gente. Procura ajuda, coloca pra fora, conversa com alguém, porque eu sou muito concha. Se eu sinto, eu não sou o tipo de ansiosa explosiva que coloca pra fora, que dá sinal de que tá ansiosa, não. Eu sempre tive vergonha de mostrar para as pessoas que eu não tava bem. Não de que por questão assim de aparecer, não, é porque tipo assim, eu não gostava, sabe? Então, tipo, eu guardava pra mim. Então, tipo, eu fui guardando pra mim a minha dor, o meu sofrimento.
as minhas situações, as minhas mágoas com as pessoas, de um monte de coisa que eu passei. Eu fui guardando aquilo dentro de mim e fui acumulando. Então, sabe, procura ajuda, pede ajuda, procura ajuda de um psiquiatra, conversa com alguém, com um amigo, faz terapia. Terapia é totalmente necessária. Hoje eu me sinto muito melhor daquela época que eu tava muito mal. Eu me sinto muito melhor. Hoje eu consigo conversar sem chorar, apesar de não parecer, mas eu consigo conversar sem chorar. Então, tipo, procura ajuda, sabe? O importante é conversar, é falar. Não deixa chegar no ponto, porque assim, muita gente se suicida. Aí a pessoa fala assim, fulano tinha depressão, ninguém sabia. Às vezes sabia, sabe? A gente dá sinal de que a gente não tá bem, sabe? A gente não dá sinal que a gente não tá bem. Por um jeito, por uma publicação no Instagram, no Facebook, sabe? A gente dá sinal de que a gente não tá bem. Ou por vício, graças a Deus eu não tenho um vício. Mas tem gente que procura droga, que procura bebida. Então, fala pra alguém, mas procura ajuda profissional. Porque às vezes aquela pessoa que tu vai conversar, ela não vai te entender. Porque só entende quem passa, só entende quem vive, quem sente na pele. A pessoa pode até se esforçar para entender, assim como eu sei que meu marido e os meus amigos se esforçaram para entender, mas só quem vai entender é quem sente, quem já viveu, porque é como se fosse um poço sem fundo. Você vai caindo e tu não sente o fundo. Não falar, cheguei aqui e agora eu vou tentar sair, não. Então, e você que é amigo da pessoa que passa por isso, não deixa pra lembrar dela quando ela morrer, quando ela se matar. Porque quem se suicida, que tem depressão, quem tenta se matar, quem tem depressão, que sofre de algum problema psíquico, que tenta se matar, ela não quer acabar com a vida dela, sabe? Ela não quer acabar com a vida dela, ela não quer magoar as pessoas ao redor, ela quer só acabar com a dor que ela sente. Eu sei porque eu sinto isso. Então, tipo, e também não deixa pra lembrar da pessoa quando ela morrer. Porque aconteceu comigo de, tipo assim, a pessoa tava numa época me tratando muito mal, uma pessoa que eu admirava muito, e começou a me tratar mal do nada, assim. Sei que também ela tava passando por problema e tal, mas essa pessoa me chamou pra conversar, pra notar que eu não tava bem, né? Pra notar que não estava bem, quando uma pessoa se suicidou. E falou assim, nossa, ele tava com depressão, ele tava com transtorno de ansiedade. Então, tipo assim, seja empático, sabe? Todo mundo passa por alguma dificuldade na vida. Todo mundo tem suas provas, suas lutas, seus karmas, suas cruzes, enfim. Então, atente para isso, seja empático, sabe? Às vezes o que a pessoa precisa não é de uma crítica, é de um abraço. Eu, por muitas vezes, precisei de um abraço e recebia críticas. Mas, assim como tem aqueles que criticam, tem aqueles que sabem entender. E pela correria do dia a dia, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com aquilo que elas têm que fazer e tal, que elas acabam passando batido. Mas peça ajuda, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, faça atividade física ajuda muito mesmo, é muito importante. A acupuntura me ajudou muito, muito. Eu tinha medo das agulhas. Assim, as primeiras sessões que eu fiz doeu muito, porque eu tava energia muito carregada.
E me ajudou muito. Atividade física também me ajudava muito. A terapia, o medicamento. Faça atividade física, procure ajuda, fale, converse, não guarde pra você. E você que tenta entender, seja mais empático com as pessoas, sabe? Às vezes a pessoa pode ser grossa ou pode ter alguma atitude que não seja por conta, por causa de você, mas por conta daquilo que ela tá passando. Então é isso, gente. Eu queria conversar isso com vocês. Eu tô tomando coragem já faz 2 meses, desde que eu comecei o canal. Eu tô tentando vir trazer esse assunto aqui, que pra mim é difícil, como vocês viram, né? Porque é passinho de formiguinha. É um dia após o outro que você vai tomando consciência daquilo que tu tem que fazer, de como você controla, né? Uma coisa que eu também tô fazendo agora que tem me ajudado bastante é meditação, relaxamento guiado pelo YouTube. No YouTube tem, você procura na pesquisa, você procura como relaxamento, meditação guiada. Vai te ajudar bastante. Tem me ajudado a dormir melhor, porque o remédio não tá dando efeito e eu preciso voltar no psiquiatra. E como eu tô aguardando, né, com a consulta, eu tô tomando ele ainda e tô fazendo a meditação guiada, né? A meditação não é coisa de outro mundo, tá? Ela vai ajudar bastante, vai ajudar a retomar a consciência. Eu tô há uma semana fazendo esse relaxamento guiado, essa meditação, que tem me ajudado muito, muito na qualidade do meu sono. Além de ler a Bíblia, também um hábito que eu adquiri recentemente, ler a Bíblia. Então tudo que você procurar que faça bem pra você, bem pro teu corpo, né, que não vai te causar um dano, vai ser bom, vai te ajudar. Uma atividade física, como eu já falei antes, vai te ajudar a tu se reerguer. Eu sei que é difícil, é muito difícil mesmo, mas a gente consegue. A gente consegue e é passo de formiguinha. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia. Às vezes a gente acha que a gente dá 2 passos e regride, que foi o que aconteceu comigo quando eu tava fazendo o desmame do medicamento. A gente acha que a gente vai regredir, mas não. A gente precisa tomar consciência de que, a gente precisa, que a gente precisa de ajuda, que o momento que a gente tá fazendo, se permita não ser forte, sabe? Se permita sentir dor, se permita passar por esse momento, que eu tenho certeza que, vai ser um crescimento emocional. Tu vai adquirir uma maturidade emocional, tu vai adquirir um crescimento teu próprio, você com você, o teu eu. Então, se permita não ser forte sempre. Eu achava que eu tinha que me mostrar forte e eu não precisava estar forte. Então, se permita sentir, se permita não estar bem. Não é ser fraco, né? Simplesmente você só vai passar por uma fase que você precisa de ajuda, que você precisa acalmar os ânimos, sentar, abaixar a poeira e levantar de novo, se reerguer e seguir a tua caminhada nessa vida. Então, é isso, gente. Obrigada por assistirem até o final. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Também vocês conseguem ajuda pelo Instagram, seguindo as hashtags de ansiedade e depressão. Vocês conseguem ajuda, encaminhamento para as centrais que podem ajudar.
caso você esteja num momento de desespero, ajuda. Eu também faço às vezes cartas que me ajudam a botar para fora aquilo que eu sinto, aquilo que eu sonho, porque por causa do medicamento e por causa da ansiedade e da depressão eu tenho muito sonho, e eu sonho sempre em coisa ruim, pesadelo, derrota. Então escrever, fazer cartas ajuda muito, me ajuda bastante. E por mais que você ache que é o fim, não é o fim. Você consegue, você vai sair dessa. Você renasce. Então, não é o fim do poço. Não é o final da sua vida. Você consegue. Você vai sair dessa.